entendesse o que está acontecendo aqui. Como que a gente como eu cheguei nesse capítulo. Então, quando a gente volta, né, para ver o livro de Neemias, ele foi um grande homem usado por Deus. Ele chegou a ser governador de Jerusalém. Ele foi grandemente usado, um instrumento nas mãos do Senhor para poder reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. E antes disso, ele era copeiro do rei. Então, ele servia ao rei. E certo dia veio Ananias junto com outros homens, né, um dos irmãos de Neemias. E Neemias, preocupado com o povo tinha acabado de sair do exílio da Babilônia. Alguns estavam retornando para Jerusalém, uns ficaram. Ele, preocupado, chegou, né, para falar para Ananias, perguntou acerca deles, né. E lá, Ananias, se quiser para a gente acompanhar, Neemias no capítulo 1, que a gente vai lendo até chegar, não lendo tudo, né, mas tentando acompanhar. No verso 3, e aí eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas. E aí Neemias se dá conta do que estava acontecendo com Jerusalém. E ele, preocupado ali com seus irmãos, no verso seguinte diz que ele sentou e ele chorou. Ele ficou muito triste. E passou dias, né, dias se lamentando, dias jejuando, dias orando, realmente preocupado com o que estava acontecendo com o povo de Israel, com seus irmãos e a cidade de Jerusalém. Que uma vez que os muros foram destruídos, Jerusalém estava vulnerável ao povo, uma oração de arrependimento. E depois dessa oração ele vai até o rei, né, e o rei percebe ele triste. E aí a passagem diz, né, no verso, pode pôr no capítulo 2, no verso 1. O rei diz, né, ele nunca tinha visto antes Neemias triste na presença dele. E isso é bom a gente notar, porque a gente pode ver que Neemias provavelmente era um servo feliz, um servo que servia o rei com alegria, até que o rei percebe essa tristeza no rosto de Neemias e pergunta o que tinha acontecido. E aí Neemias conta para o rei o que estava acontecendo, e aí o rei, tão bondoso com Neemias, deixa que ele retorne a Jerusalém para que ele pudesse reconstruir os muros e dar tudo a Neemias que ele precisa para isso. Então ele vai até Jerusalém, e aí a gente vê no verso 10 do capítulo 2, que Sambalate, já que a gente já cita o que a gente citou no começo do capítulo 6, Sambalate, Tobias, o oficial amonita, eles ficaram irritados quando viu que havia gente interessado nos bens dos israelitas. Então aqui a gente já vê gente lá de zóio neles, olha, está acontecendo alguma coisa ali diferente, uma movimentação diferente, então a gente vai ficar de olho neles. E aí Neemias chega a Jerusalém, e aí ele faz uma inspeção nos muros. E ele não conta nada para ninguém ainda por enquanto, mas ele passa a inspecionar os muros, e aí certo dia ele chega e fala para o povo de Israel, né? Pode ir pôr no verso 17 para acompanhar. E aí ele diz, olha, veja a situação terrível que a gente está, irmãos. Então Jerusalém está em ruínas, as portas foram destruídas pelo fogo, e a gente vou fazer um convite para vocês, venha reconstruir. Vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que a gente não fique mais nessa situação humilhante. E também nos contou como Deus tinha sido bondoso com ele e como o rei tinha, as coisas que o rei tinha dito, né, tratado ele. Então, mais um testemunho para poder o povo ainda dar mais confiança a Neemias. E aí eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. Todos aceitaram reconstruir o muro de Jerusalém. E aí ele diz, se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Desse grande projeto. E é muito bom, a gente pensa em motivação, como Neemias motivou este povo a reconstruir o muro de Jerusalém. Porque a gente pensa, nossa, as pessoas devem ter pensado assim, vamos construir esse muro, nossa, é muito grande, caiu. Mas Neemias foi um grande motivador, e as pessoas puderam perceber que Neemias estava ali em nome do Senhor.
sendo usado pelo Senhor. Então, Neemias, ele estava com um objetivo só, e ele conseguiu motivar aquelas pessoas a reconstruir o muro. E um exemplo muito grande de Neemias é que Neemias, ele não estava preocupado só com a edificação de estruturas físicas. Ele estava preocupado também com a edificação espiritual das pessoas. Porque eles deixaram a Babilônia, vinham de um lugar onde tinha muita idolatria. Então, muitos ali ainda não estavam, como posso dizer, de volta ao Senhor, né? Adorando somente ao Senhor. Eles estavam ali, eles tinham idolatrado. Então, ali, o motivo de Neemias não é só preocupado em edificar o muro, mas que esse povo pudesse se arrepender e voltar a obedecer somente a Deus. E aí, no verso 19, aqui se levanta os inimigos da obra. Se levanta os inimigos, Sanbalate, Tobias, Gesem. Então, diz assim, que quando eles souberam disso, eles ainda não estavam sabendo que eles iam reconstruir o muro. Mas eles estavam sabendo que um grande projeto ia ser levantado. Então, ele diz, começaram a zombar deles, e diz assim, o que vocês estão fazendo? Vocês estão se rebelando contra o rei? Então, e ainda no verso 20, eu lhes respondi, o Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos. Então, eles começaram a zombar deles, pensando no que eles iam fazer, e muitas vezes assim é na nossa vida. A gente começa a levantar algo para o Senhor, a gente começa a reconstruir algo da nossa vida para o Senhor, porque às vezes a gente está com uma obra parada. Às vezes a gente está parado em alguma situação da nossa vida, em alguma área da nossa vida. E aí quando a gente é motivado a querer se reerguer novamente, se levantam pessoas, se levantam retaliações do inimigo, para que a gente não possa continuar. Para que a gente não possa continuar. E aí, depois que eles decidiram reconstruir o muro, então foi dividido vários grupos, e cada grupo ficou responsável por construir uma porção desse muro. E aí, de novo, a gente vai lá para o capítulo 4, agora no verso 1. Quando Sanbalate soube que eles estavam construindo o muro, aí eles ficaram sabendo que eles estavam construindo o muro, ele ficou furioso. E ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse, o que aqueles frágeis, aqueles fracos judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? E aí no verso 3, Tobias ainda completa, né? Pois que eles construam, que quando chegar lá, quando construir esse muro, e uma raposa subir lá em cima, tudo vai desabar. Tudo vai desabar. E é isso que o inimigo, ele quer que nós sejamos, às vezes não, sempre, fracos. Ele quer que nós tornemos pessoas fracas. Para quê? Para que a gente possa, para que ele possa achar brechas e portas abertas, muros caídos, para que possa fazer a gente sair dos caminhos do Senhor. Essa é a importância da gente estar preparado. Essa é a importância da gente saber que na nossa jornada cristã, nós enfrentaremos retaliações. E enfrentaremos situações em que as pessoas também vão pensar que nós somos fracos, que nós não vamos conseguir. E às vezes até mesmo próprias pessoas da nossa própria fé. Ainda mais quando às vezes no início de conversão, muitas pessoas, ainda mais quando não são de Cristo, falam assim, daqui a pouco ela vai voltar para o mundo. Como pode ser transformada? Como pode ser uma pessoa mudada? E aí as pessoas pensam que, daqui a pouco ela volta lá para as bebidas, para a balada, mas não consegue ver que foi o nosso Senhor que fez isso. Não consegue ver. Então, Neemias, ele sempre foi um homem de oração. E o próprio livro de Neemias fala isso bem claro, né? Neemias está sempre orando, sempre falando, Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Está sempre orando, era um homem de oração. Era um homem de oração. E aí, depois que Tobias fala isso no verso 4, aí está falando, ouve-nos, Neemias está falando, ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados, faze cair sobre eles a zombaria. E aí, no verso 6, nesse meio tempo conta que eles foram reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão
chegaram à metade da altura, porque o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Eles estavam totalmente dedicados à obra. Então, era uma grande motivação, que envolvia a oração, que envolvia um instrumento de Deus. Às vezes nós precisamos deixar ser usados pelo Senhor, para que nós possamos, para que outras pessoas que necessitam de Deus, passem por nós. E nós sejamos esses instrumentos para fazer a pessoa se levantar, para fazer a pessoa se reerguer, porque muitas vezes não se consegue sozinho. Não se consegue sozinho. Aí está a importância da igreja. Aí está a importância dos nossos irmãos. Aí está a importância da oração. Porque você acha que o diabo, ele não vê quando você não ora? Você acha que ele não está vendo quando você não abre a sua Bíblia durante o dia? Você acha que ele não está vendo quando você não fala de Deus, quando você medita na palavra de Deus, quando você não vai à igreja? Você acha que o inimigo não percebe isso na sua vida? Não que ele seja onipresente, mas ele anda ao nosso redor. Ele sabe, porque ele também está vendo, esperando as nossas brechas, esperando as oportunidades. Mas é que tá, Deus também vê tudo. E Deus também está vendo que a gente não está orando. Deus também está vendo que nós não estamos lendo a Bíblia, que nós não estamos meditando na palavra do Senhor. E aí nós acabamos entristecendo um e fazendo alegre o outro. Deixando um de lado e favorecendo o outro, qual não era para ser favorecido. Isso sim deixa a gente fraco, isso sim deixa a gente no raso. Aí está a importância da oração. E aí, quando a gente volta para cá, no verso 7, quando porém Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos dele. Aí o verso 10. Aí, enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Sim, por eles mesmos eles não conseguiriam construir o muro. Mas eles estavam com o Senhor. E eles precisavam se lembrar disso diariamente. Que era uma obra para o Senhor. E tudo que agrada ao Senhor tem a intervenção de Deus. É para o Senhor. Ele vai ajudar. Então, se você estiver fraco, Ele vai te fortalecer. Se você estiver caído, Ele vai te levantar. A maior vontade do Senhor é que nós estejamos em águas profundas. Em águas profundas. Essa é a vontade do Senhor. Essa é a alegria do Senhor, ver os seus filhos fazendo a vontade de Deus, cumprindo a vontade de Deus com dedicação, com motivação, um ajudando os outros. Um ajudando os outros. E aí, no verso 11, e os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com eles. E aí os judeus, no verso 12, os judeus que moravam perto deles, 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saiba que seremos atacados por todos os lados. Por todos os lados. Eles foram avisados: olha, não importa o que vocês façam, vocês serão atacados. Vocês serão atacados. E aí, diz que eles, antes que eles descubram qualquer coisa ou nos vejam, nós estaremos ali no meio deles e vamos matá-los. No meio deles. Então, às vezes, acontece muito na nossa vida cristã, de pessoas que são das trevas se disfarçarem de anjos de luz, que se aproveitam da situação, para querer nos ver lá embaixo, querer difamar. É igual esse, não sei que esse preconceito que o povo tem de crente, que eu fico, gente, não entendo isso, porque é só com a gente,
Ninguém fala nada das outras religiões. Aí, esses dias eu estava no serviço, e aí uma colega minha comentou do cantor lá, que morreu louvando lá na hora do louvor. E aí ela falou assim, acho que ele foi arrebatado, né? Aí eu já fico pensando, meu Deus, pergunta pra mim, eu vou falar, né? Eu vou falar o que eu sei. E aí ela falando assim, mas eu acho que ele foi pro céu, né? Aí a minha outra enfermeira falou assim, mas por que ele foi pro céu? Só porque ele era evangélico? Aí eu fiquei, por que ela tá falando isso? Falei, nossa, mas é porque é falta de conhecimento. As pessoas já acham que às vezes só uma religião é a correta. Hoje eu vi até uma médica que trabalha comigo, postando no story dela, que perguntaram para ela se ela realmente acha que o catolicismo é a verdade, né? Ela falou assim que é. Que ela acredita que o que está na Bíblia, que a católica ensina, é aquilo que a Bíblia está dizendo. Porque são pessoas cegas. Então, às vezes, tem pessoas que são boas, que estão no nosso meio, mas que quer confundir a nossa mente e nos levar para longe. Causar confusão. Que se você não tiver o conhecimento, você não vai saber discernir. E vai cair nesse próprio engano, porque tem pessoas que não lêem a Bíblia, gente. Eu conheço pessoas que não lêem a Bíblia. Que pode até ler, mas que não entendem. Que quer enganar a gente. E aí ele diz, no verso 12, né, seremos atacados por todos os lados. E aí no verso 15, quando os nossos inimigos, eles já tinham descobrido isso, quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Eles são de paz, né? A gente já vê que houve paz, cada um voltou para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Então Neemias, sabendo que já podia ser atacado, ele planejou como se defender. Ele deixou como se defender, preparou o povo para lutar. E aí quando eles viram depois os israelitas preparados, eles fugiram. Eles deixaram de atacar. Paulo fala que as armas com quais nós lutamos não são humanas. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Para destruir fortalezas. Então, às vezes, o mundo costuma lutar com braços, com a força do braço, com os gritos, com as afrontas, com as discussões, e aí por aí vai. Mas nós, que somos cidadãos celestiais, nós não lutamos com essas armas. Nós não lutamos com isso. Nossa luta, ela é celestial, ela é espiritual. E uma dessas armas é a oração. Às vezes eu não entendo porque às vezes ainda tem pessoas que têm dificuldade nisso, sim. Mas basta confiar em Deus, basta pedir ao Senhor. Se o seu coração tiver vontade, se o seu coração estiver disposto, Deus jamais vai negar isso. Deus não nega nada disso para os seus filhos, tenho certeza. Porque a vontade dele é que os filhos cresçam em sabedoria, cresçam na comunhão, cresçam na intimidade com o Senhor. Cresçam na intimidade. E aí a gente continua aqui. Deixa eu ler. A gente passa para o... Vamos lá para o capítulo 6 agora, a gente vai para o texto que eu comecei a ler. Então a gente já sabe que Sambalat, Tobias e Gesem, eles não queriam que os israelitas se tornassem mais dependentes. Eles estavam ali sendo inimigos. E aí eu vou ler o verso 2 de novo. Sambalat e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Neemias sabia disso. Ele tinha discernimento para de saber, né, de conhecer. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir me encontrar com vocês?
Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Ele era um homem focado, irmãos. Ele tinha um objetivo. Ele estava conseguindo reconstruir um muro, ele estava conseguindo a confiança daquele povo, para que mais tarde, já no final de Neemias, o povo pudesse pedir perdão a Deus e voltar a obedecer. Por que nós devemos parar, às vezes, a obra para o Senhor, para ir ter parte com o inimigo? Por que pausar a obra para o Senhor? Por que, às vezes, nós damos ouvidos às pessoas lá fora? Nós ainda somos falhos, a gente erra. Mas por que ainda a gente não pensa logo em seguida? Nossa, meu Deus, me perdoa. Mas Neemias era um homem focado. Ele diz, eu não posso descer, eu não vou descer. Descer é o quê? É parar, é retroceder, voltar para trás. Olha até onde eu fui, olha até onde eu construí. E eu vou parar o que eu estou fazendo para aí poder dialogar com o meu inimigo? Parar é você dar brechas, porque o inimigo sabe o que você faz para Deus. Ele está me vendo no altar. Ele me vê. Mas ele não é tão poderoso quanto o Senhor. Ele não é tão vitorioso quanto o Senhor. Ele nunca foi. Jesus já derrubou isso na cruz. E aí ele diz, me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, todas as vezes eu lhe dei a mesma resposta. Ô homem insistente eram esses meninos. Queriam fazer com que Neemias caísse, parasse. E aí no verso 5, então na 5ª vez, houve mais uma vez ainda, Sanbalat não contente, né, com a resistência de Neemias. Então na 5ª vez, Sanbalat mandou um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem, Ele tinha na mão uma carta aberta, e que estava escrito assim, dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você, Neemias, e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito. Há um rei em Judá. Ora, essa informação vai ser levada ao rei, viu? Por isso nós vamos conversar. Mentira. E aí, no verso 8, Neemias dá uma resposta. Eu lhe mandei essa resposta. Nada disso aí que você está dizendo está acontecendo, viu? Isso é pura invenção sua. Ó, isso é uma resposta, porque você já pensou se Neemias retrucasse da mesma forma? Se Neemias fizesse da mesma forma como eles estão fazendo? Respondendo eles da mesma forma como eles fazem com Neemias? Tudo em Neemias foi oração, paz. Em tudo ele orava. Ele era objetivo. Ele não tinha tempo para isso. E aí, estavam todos, no verso 9, tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não vão concluir a obra. Desejando o mal. Falando que são fracos. Será que eles não perceberam o que estava acontecendo ali? Será que eles não conheciam já, ouviram falar do Deus de Israel? Eu também não entendo isso, como se ouviam falar do Deus de Israel e ainda não se dobravam os joelhos para Ele. Eu não conseguia entender isso. Que as maravilhas só o Senhor fazia, só o Senhor faz. E aí, não se deixou enfraquejar, porque Neemias falou logo, ó, eu porém orei pedindo, Senhor, fortalece agora as minhas mãos, Senhor.
Olha o que eles estão fazendo contra mim, contra nós. Desejando o nosso fracasso. Só que mal sabem eles, o Deus que nós servimos é o Deus que está nos ajudando. É o Deus que está conosco. Então fortalece, Senhor, as nossas mãos, para que eles vejam que o Senhor está nos ajudando. Que isso não é por nossa força, não é pela força dos nossos braços. É pela força do Senhor. Do Senhor. E aí no verso 10, um dia eu fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estavam trancados portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matar você. E eles virão essa noite. Todavia, Neemias respondeu: acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não vou. Percebi que Deus não tinha enviado. O discernimento de Neemias, a visão espiritual de Neemias, a clareza com que Neemias via as coisas, que sabia o que era de Deus e o que não vinha do Senhor. Jamais Deus mandaria alguém se esconder. E aí, acha como um homem como eu deveria fugir, como eu deveria entrar no templo para salvar minha vida? Eu percebi que Deus não tinha enviado, Ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sanbalate tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse pecado, agindo daquela forma, daquela maneira, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Eles poderiam falar de Neemias para outras pessoas: olha, ele não é quem vocês pensam, porque ele começou, mas ele fugiu. Eles poderiam até falar assim: olha, ele não vai conseguir terminar e fugiu, deixou vocês aí. Mas Neemias sabia a identidade dele, sabia quem ele era. A nossa vida, ela está escondida com Cristo, diz a palavra do Senhor. Escondida com Cristo. Que medo teremos dos inimigos? Que medo teremos de retaliações? Às vezes você está querendo reguer, às vezes você está com problema no seu casamento, está com problema na sua vida financeira. Aí você começa a ajeitar a sua vida, e aí você, em vez de começar a ver as coisas se endireitar, você está vendo as coisas retroceder. Mas não é que Deus não está agindo. É porque você precisa de mais. Deus quer que você seja forte. Deus, o nome de Jesus está acima de todas as coisas. Que medo nós teremos de ver alguém, sei lá, endemoniado e sair correndo? Porque eu já vi gente sair correndo. Medo de entrar na cozinha à noite, ouvir um barulho e sair correndo. De ver lá aquela japonesa dos cabelos pretos assim. Tem medo disso? Eu vou no banheiro, já vou orando assim, e eu nem ligo mais. Que medo temos do inimigo? Que medo temos da morte, se Jesus já venceu? E o diabo não tem mais poder sobre as nossas vidas. Então que se levante, irmãos. Que se levante as potestades, se levante as retaliações, que se levantem, porque em Cristo nós somos mais que vencedores. É essa certeza que nós precisamos ter em Cristo: eu sou mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor. E aí, ainda assim, no verso 14, Neemias está orando: olha, lembra-te, Senhor, do que fizeram eles. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. É oração. A oração tem poder. A gente precisa entender o poder da oração, como funciona a oração. A oração em Deus, ela tem poder. A oração com Deus tem poder.
E uma oração feita sem Deus não tem poder nenhum. Por isso nós precisamos estar firmes, alicerçados sobre Jesus. Acima do nome dele, todas as coisas são vencidas. Todas as coisas. Em Deus a oração tem poder para curar. Em Deus a oração tem poder para perdoar. Em Deus a oração tem poder para fazer milagres. E tem poder para libertar da opressão do inimigo. Os muros que nós precisamos levantar são muros sem brechas. São muros com portas fechadas. Para que a gente não fique vulnerável. Para que a gente não fique vulnerável. Então, se tem algo na tua vida parado, se você começou uma grande obra para o Senhor, está parado, não desça e não tenha diálogo com o inimigo. Porque ele está procurando exatamente isso, brechas, oportunidades, para que você caia de uma vez, te difame para outras pessoas. Fale mal de você, que as pessoas interpretem você de outra maneira. Verso 15. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Em 52 dias, este muro foi levantado. Porque estavam dedicados ao trabalho, eles estavam motivados. E Neemias também participou da construção do muro. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de quem? Do nosso Deus. É isso que precisa ser visto em nós. Ninguém deveria olhar para nós e ver a gente conquistando as coisas, porque ela tem um bom emprego, porque ela ganha bem. Não. Eu sei, porque eu dou testemunho, às vezes, da vida do meu marido. Eu sei que o que ele tem foi porque o Senhor ajudou ele. Eu sei porque a igreja tem, porque eu sei que o Deus ajuda essa igreja. É isso que precisa ser visto em nós, o nosso Deus. Fomos transformados por causa do nosso Senhor. É este Deus que deve ser apresentado para outras pessoas. É este Deus. Amém? E eu queria fazer uma coisa diferente. Não estava pensando nisso, mas eu pensei agora. A gente está em poucas pessoas. E, se o pastor permitir, eu queria fazer um círculo de oração. Então, eu gostaria que todos viessem aqui para frente. E a gente vai orar. A gente vai declarar a derrota do nosso inimigo na nossa vida, em todos os ambientes. Amém? Então, vem aqui para frente para a gente fazer essa oração. Amém? Eu gostaria que o presbítero fizesse a oração, aí a gente ora. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai do Senhor a todos. Esperar a Gláucia para nós orarmos. Amém. Então oremos. Pai soberano e eterno, te louvamos, te damos graças, ó Deus, por esta palavra, Senhor. Uma palavra poderosa, Deus, que falou com cada um de nós. O Senhor, ó Deus, nos mostrou nesta noite
que fazer a tua vontade, fazer a tua obra, Pai, não é fácil, é árdua, Senhor. As batalhas, elas virão de todos os lados, de todas as formas e de todas as maneiras, impedindo o seu povo, ó Deus, de triunfar, de ser vitorioso. O inimigo, ele vem, Senhor, com a sua astúcia, ele vem, Senhor, com seus dardos inflamáveis, tentando, Senhor, fazer com que nós caiamos, ó Deus, desistimos, ó Deus. Mas o Senhor está conosco, o Senhor, o nosso Deus, vai na frente, o Senhor está no nosso meio, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos direciona, é o Senhor que fortalece a mão fraca, cansada, afadigada, ó Deus, que por muitas vezes está incrédula, desanimado, mas pelo poder do nome santo de Jesus, nesta noite o seu povo foi revigorado pela tua presença, através da tua palavra. Deus, no nome de Jesus Cristo, nós repreendemos todo o mal, Senhor, que o inimigo, ó Deus, tem tentado contra a vida dos seus, que ele venha a ser repreendido, ó Senhor, com as suas armadilhas, com as suas astúcias, com os seus enganos, com as suas mentiras. Deus, que ele venha a ser repreendido hoje, no nome de Jesus, no nome santo de Jesus. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha revigorar nesta noite as forças dos teus filhos, Pai, que eles venham sentir a gloriosa presença sua. Deus, venha levantar o caído, venha tirar a tristeza daquele que está abatido, ó Deus, e venha colocar alegria na vida de todos os teus servos que aqui se encontram, Senhor, nesta noite. Deus, no nome de Jesus, ó Pai, eu oro, Senhor, pela tua noiva, Senhor amada. Ó Senhor, venha perdoar os nossos pecados, que por muitas vezes nós temos falhado, sido rebeldes, não temos ouvido, Senhor, a tua voz, ó Pai, temos endurecido os nossos corações, mas que o Senhor, ó Deus, nesta noite, possa quebrantar os nossos corações, ó Deus, pois um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeita. Deus, age, Senhor, sobre a vida dos teus servos e dos teus filhos. Perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, ó Senhor. Todas as vezes que deixamos de orar, todas as vezes que deixamos de ler a tua palavra, de obedecê-la, Senhor, de obedecer às tuas orientações. Ó Pai, nos perdoa, Senhor, por ter servido ao nosso próprio ventre, às nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, ó Deus. Tende misericórdia de nós e renova as nossas forças. Deus, venha nos transformar nesta noite, ó Deus. Não queremos mais cair, Senhor. Não queremos mais falhar, ó Deus, nos mesmos pecados, nas mesmas transgressões, temos os mesmos deslizes. Ajuda-nos, ó Deus. Enche o nosso coração de fé, que nós possamos renunciar à nossa própria vida, que nós não venhamos ter a nossa vida por preciosa, que nós venhamos renunciar à nossa carne, mortificar a nossa carne todos os dias, ó Deus, que nós venhamos ter intimidade com o Senhor. Dê força à tua igreja, ressuscita, Senhor, aqueles que estão mortos, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Venha curar as feridas, ó Deus, os irmãos que estão feridos na alma, Pai. Oh Deus, venha afirmar os passos dos teus servos. Oh Pai amado e eterno, venha iluminar os nossos corações, venha iluminar a nossa mente, ó Deus.
Venha nos purificar, Senhor. Derrama do teu sangue sobre as nossas vidas e nos purifica de toda maldade, de todo erro que nós cometemos. Purifica o nosso falar, purifica, Senhor, os nossos olhos, o nosso ouvir, ó Deus, o nosso coração. Venha purificar a nossa mente, ó Deus. Nos dê a mente de Cristo, Senhor. Oh Pai, levanta-nos, ó Senhor, que nós venhamos buscar o sobrenatural. Pai amado e eterno, ajuda a tua igreja, socorre os teus filhos, ó Deus. Oh Pai, nós só temos a Ti, Senhor. Nós recorremos ao Senhor, nós clamamos ao Senhor. Aviva-nos, ó Deus. Queremos sentir, Senhor, a Tua graça, a Tua presença, como outrora nós sentíamos, ó Deus. Tira toda a frieza do nosso coração. Aleluia, Deus. Vem agir no nosso meio. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós queremos ter fome de Ti. Nós queremos ter sede de Ti. Nós queremos ser verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade. Ó Deus Todo-Poderoso. Oh Pai, nós Te louvamos e glorificamos. Oh Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua visitação no nosso meio. Obrigado, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, graça. Obrigado pelo Teu amor. O Teu amor nos constrange, Senhor. Nós não temos nada, Senhor. Nós não somos nada, Senhor. Oh Deus. Oh Pai, andarás e mandas canto macaia e humanais. Oh Deus, nós Te louvamos, ó Senhor. Nós somos eternamente gratos, pois o Senhor falou. Sim, Deus, ouvimos a Tua voz nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Esta palavra venha criar raiz em nossos corações e que ela venha dar frutos. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à sua igreja. Deus, não podemos mais, Senhor, continuar vivendo desta forma, negligentes, passivos, ó Senhor. Oh Pai, que nós venhamos dar ouvidos. Se nós somos as Suas ovelhas, nós temos que ouvir a voz do bom pastor. Venha, Senhor, reconstruir, Senhor, em nossas vidas os muros que foram caídos, ó Senhor. Que não haja brecha em nossas vidas, que nós venhamos viver uma vida de vigilância, de oração, de obediência e de fé. Ó Deus, ajuda a Tua igreja. Oh Pai, embora nós vivamos como humanos, as nossas armas não são humanas. Como foi dito aqui, Senhor, ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E as nossas armas, ó Senhor, o Senhor disponibiliza para cada um de nós,
para que nós venhamos ser soldados preparados, valentes e corajosos para a batalha, para que nós não venhamos estar vulneráveis aos ataques do inimigo. Revista-nos, ó Senhor, com as armaduras, para que nós venhamos lutar com ousadia e coragem. Assim, Senhor, eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Creio que nós fomos cheios do Espírito Santo, que chegaremos em casa flutuando pelo poder do Espírito Santo. Oh Deus, hoje houve um clamor, hoje um mover aqui nesta igreja. O Espírito Santo para sobre as nossas vidas. Oh, obrigado, Jesus, por esse privilégio, Pai, de estar junto com os meus irmãos, Senhor, neste momento, sendo cheio do Teu poder, sendo cheio do Teu Espírito e da Tua palavra, que possamos ser como Neemias, nunca duvidar e crer somente em Ti, seja qualquer obstáculo que venha aparecer na nossa vida, que difamação, calúnias, tudo que vier contra nós, que sejamos verdadeiramente guerreiros de Deus, e sabendo que só Ele tem o poder de nos avaliar. Oh, glória a Deus, peço que o Senhor leve o teu povo, Senhor, em segurança para casa, para que tenhamos um restinho de noite mais que abençoada, e que esse avivamento nos acompanhe amanhã durante o dia, e que na sexta-feira Ele nos traga ainda mais com sede de ouvir a tua palavra. Pai, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor deu ao teu povo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia! Amém. Glória a Deus. Pode ficar em teu lugar, vou encerrar aqui mesmo. Estende as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês agora e para todo sempre. E que nós possamos voltar para casa renovados, cheios da unção de Deus para prosseguir. Amém? Que o Senhor acompanhe todos vocês e até a sexta-feira.